Nesse vídeo eu vou mostrar para todos como você pode melhorar a sua vida no INSS nesse ano, graças a uma decisão que foi tomada agora que derrubou a tentativa de golpe do governo anterior. Exatamente, nós vamos ver como você, trabalhador, trabalhadora, pode sim se beneficiar nesse ano de uma decisão que é contrária ao que dizia o governo anterior. Nós vamos falar do primeiro golpe do governo Bolsonaro nos beneficiários do INSS, que acaba de ser derrubado de vez devido a uma decisão da justiça. Eu vou explicar para vocês. O governo tentou roubar seus anos de trabalho e quase ninguém ficou sabendo. Vamos deixar a política de lado, vamos deixar A ou B, se você é isso ou é aquilo, isso não me interessa. O que interessa aqui é para você que é beneficiário do INSS e que infelizmente quase perdeu anos e anos de trabalho duro que seriam levados para sua aposentadoria, porque o governo Bolsonaro queria tirar isso de vocês. Exatamente, você que trabalhou a vida inteira, adoeceu no meio do caminho, ficou em casa sem poder trabalhar, sem poder contribuir, porque o seu corpo não deixou. Para o governo anterior, você era considerado como sendo um vagabundo, essa é a realidade. E aí, quando você pensou que tinha chegado perto da sua aposentadoria, alguém tentou puxar o seu tapete debaixo dos pés. Tentou tirar de você exatamente o tempo que você mais precisou de ajuda na sua vida. Isso aconteceu de verdade. E se você ainda não sabe dessa história, presta bastante atenção, porque eu vou te contar agora o que pode mudar o rumo da sua vida, você que está buscando a sua aposentadoria, o seu benefício do INSS nesse ano. Então fica até o final, porque lá eu vou dizer exatamente o que você pode fazer para garantir que ninguém mais tire o que é seu por direito, como foi tentado lá no governo Bolsonaro. Se você ainda não se inscreveu nesse canal, inscreva-se agora, aperta o sininho das notificações, porque todo dia tem informação nova aqui que pode valer muito dinheiro para o seu bolso e para o seu futuro. Vamos juntos nessa, vamos buscar aquilo que é de direito. Imagina o seguinte, se você tem um conhecido, uma vizinha, um familiar, uma pessoa que trabalhou mais de 10 anos pagando o INSS ali direitinho, e aí ela ficou doente, ela ficou um ano inteiro sem trabalhar, recebendo o auxílio-doença, ou seja, a pessoa está recebendo um direito, a pessoa não é uma pessoa, né, que não gosta de trabalhar, não é um vagabundo como dizem determinadas, né, pessoas. Quando essa pessoa melhorou, ela volta para o batente e continua contribuindo, pagando o INSS. Passou o tempo, chega na hora de se aposentar, ela foi lá no INSS com toda a documentação na mão, achando que tinha cumprido tudo que precisava, o tempo necessário para se aposentar. Aí o INSS disse: sabe aquele ano que você ficou doente e deixou de trabalhar porque você não conseguia? Não conta para a sua aposentadoria. O INSS afirma que aquela pessoa precisava trabalhar mais aquele tempo para completar o tempo que faltava. Você acha isso justo? Eu não acho. E infelizmente determinadas pessoas também não achavam naquela época. O ministro da Economia do governo Bolsonaro. Infelizmente, a lei também não achava isso, tá? Mas o problema é que muita gente não sabe dessa situação. Muita gente vai embora do INSS de cabeça baixa, achando que perdeu, achando que não tem jeito, e aí aceita que não deveria, né, realmente ter sucesso. A pessoa acaba e aceita o não do INSS, e não deveria aceitar. Deixa eu explicar direitinho o que aconteceu aqui no Brasil para você entender tudo. Lá em 2019, a equipe do governo federal teve a ideia de propor uma mudança nas regras da aposentadoria. A ideia era a seguinte: o tempo em que a pessoa recebeu o auxílio-doença, aquele benefício que o INSS paga quando você fica doente, mas não consegue trabalhar, não porque é vagabundo, mas porque está doente realmente, esse tempo não ia mais contar para a aposentadoria por idade. Assim é o que a equipe do governo Bolsonaro queria. Ou seja, se você ficou um ano doente, aí precisa trabalhar mais um ano para compensar esse tempo parado. Para quem tem direito, como você que está me assistindo agora, talvez isso não pareça tão grave, mas para o trabalhador pobre, o trabalhador rural, para a pessoa que vive no limite todos os meses, esse um ano a mais pode ser
né? Uma mudança, assim, pode ser um mundo inteiro de mudança. É muito tempo. Pode ser a diferença entre a pessoa chegar viva na aposentadoria ou nunca chegar nessa aposentadoria, porque às vezes está trabalhando doente, porque já sofreu demais nessa vida. É muita coisa. E foi por isso que essa proposta causou tanta revolta. Mas aqui vem a notícia boa. Eu espero de coração que você realmente tenha chegado até esse ponto do vídeo. Deixando política de lado, deixando tudo de lado. Aqui eu quero que você receba a verdade e saiba como você pode se beneficiar com isso. Então, já senta o dedo no like, já deixa aquele joinha da confiança para eu saber que você está recebendo o vídeo. Deixa aqui seu comentário que é extremamente necessário. Conte a sua história e compartilhe agora esse vídeo lá no seu Facebook, na sua lista de amigos do WhatsApp. Olha, o que eu quero trazer aqui é notícia boa, aquela que eu quero que você guarde no seu coração. Essa proposta do governo Bolsonaro nunca virou lei, graças a Deus, nunca. O governo tentou, mas não conseguiu. E mais que isso, esse foi a primeira tentativa de golpe no INSS do governo Bolsonaro. O que foi feito agora? Presta bem atenção no que eu estou falando. O Supremo Tribunal Federal, que é o tribunal mais alto do Brasil, decidiu que o tempo de auxílio-doença, sim, conta como carência para a aposentadoria por idade, desde que a pessoa tenha contribuído antes de ficar doente e voltado a contribuir depois. Isto está protegido, é garantido pela justiça. Então, preste bastante atenção. Se o INSS um dia te disser que esse tempo não conta, pode ser que o INSS estava errado. E o INSS erra, porque ele é incompetente, ele é incapaz. E esses erros têm que ser corrigidos. Você pode ter direito de voltar lá e exigir o que é seu. Então presta atenção. Agora, nesse ano, a regra continua protegendo o seu direito. Para aposentar por idade, você precisa de 180 meses de contribuição no mínimo, isso são 15 anos, e o período que você recebeu auxílio-doença entra sim nessa conta, desde que tenha essa contribuição antes e depois. A Justiça garante isso. O STF garantiu isso. Esse é um direito seu que foi tentado se tirar no governo anterior. Agora eu vou te dar um alerta importantíssimo. Um alerta que eu quero que você leve muito a sério. Existem pessoas que estão querendo mudar isso de novo. Existem políticos que falam abertamente em fazer uma nova reforma da Previdência e mexer nas regras de novo, e elevar a idade mínima, e revisar o que está valendo hoje. E não é boato, está nos jornais, está em entrevistas, exatamente, o que significa que o que está garantido hoje pode não estar garantido amanhã. Por isso é tão importante você conhecer os seus direitos agora, antes de qualquer mudança, antes de qualquer surpresa na sua vida. Preste muita atenção no que está acontecendo. Eu vou voltar a dizer a vocês, o governo Bolsonaro quis tentar esse direito que foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal. Compartilhe. Se você tem um período de auxílio-doença na sua vida e está perto de se aposentar, não espera o INSS dizer que você pode ou não pode ter. Vai atrás, reúna seus documentos, procura um advogado especialista, um profissional de confiança, alguém que entenda de direito previdenciário, alguém que entenda dessa área e pede uma análise da sua situação antes de pedir a sua aposentadoria. Muitas vezes a pessoa acha que não tem direito e quando um profissional analisa tudo com calma, descobre que tem. Você vai olhar lá o tempo de contribuição e vai falar, você não tem direito à aposentadoria. Às vezes você tem até dinheiro atrasado para receber porque o INSS negou sem ter razão, porque ele é incompetente, ele é incapaz, e somente um advogado vai poder falar para você. Não, eu não vejo motivos, você já era para estar aposentado há muito tempo. Então não precisa ter medo de procurar ajuda, e muito menos vergonha. Ninguém nasceu sabendo. Existem profissionais que trabalham sem cobrar nada antes de você ganhar. Não pedem dinheiro adiantado. Você só vai pagar o trabalho se você receber. Então não tem desculpa para deixar seus direitos atrás. Antes de encerrar esse vídeo, eu preciso falar uma coisa de coração aberto. Esse canal existe para você trabalhador, trabalhadora, para quem passou a vida inteira contribuindo e merece uma velhice digna. Para quem adoeceu no meio do caminho e não pode ser punido por isso, ser chamado de vagabundo porque não conseguia trabalhar. Para quem tem dificuldade de entender as letras miúdas da lei
e precisa de alguém para explicar de forma simples e honesta. Aqui não tem custo, não tem cobrança, não tem pegadinha. A única coisa que eu vou pedir para vocês é que ativem o sininho das notificações, que você venha todos os dias buscar informações aqui comigo e que você compartilhe esse vídeo com quem você ama de verdade. Manda no grupo da família, manda no WhatsApp da sua turma, coloca lá no Facebook para quem não acompanha as redes aí mais novas, porque tem muita gente que precisa ouvir isso e não sabe por onde começar. Cada compartilhamento seu pode ser o começo de uma nova conquista na vida de alguém, tá? Vocês não estão sozinhos nessa luta, eu vou estar aqui todos os dias nesse canal e a informação certa nas mãos certas pode mudar a história e o sofrimento e a história de vitória de alguém. Você, cuide de você, corra atrás do que é seu e volta aqui sempre, porque ainda tem muito mais para você ouvir. Exatamente. Então, você que recebeu o auxílio doença em algum momento da sua vida, foi por necessidade. E esse tempo pode entrar na sua aposentadoria. Às vezes você vai procurar a aposentadoria agora, vai falar, falta um tempo para se aposentar, você ficou de auxílio doença. Não, não aceite isso. Procura um advogado, você já pode aposentar. Quem queria tirar esse direito, graças a Deus não foi obtido sucesso e para confirmar, o Supremo Tribunal Federal veio ali e foi e mostrou que o caminho é esse. Sim, o auxílio doença entra no seu tempo de aposentadoria. Uma derrota do governo Bolsonaro, só que presta atenção, porque futuros candidatos já estão afirmando que vão mexer nos direitos trabalhistas e também no direito à aposentadoria. Nós já passamos por isso, vamos falar muito sobre isso e estamos prestes a ter uma nova reforma da Previdência. Presta atenção do que eu estou falando aqui. Tem muita gente que sabe do que está acontecendo. Nós vemos aí que o risco é verdadeiro. Então vamos fazer o seguinte, corre atrás da sua aposentadoria o quanto antes, porque as coisas vão mudar de repente e eu avisei. Qualquer dúvida vocês vão deixar aqui nos comentários. Não é inscrito, já se inscreva. Gratidão a todos que são inscritos e inscritas. Daqui a pouco eu volto com mais um vídeo informativo.